Eu acho que eu posso falar com toda tranquilidade que esse último semestre de 2025 tá sendo ótimo para quem curte Kamen Rider e que Kamen Rider Zetsu foi uma grata surpresa e já é um sucesso. Olá pessoas, eu sou a Duda e é claro que eu tô aqui para falar de Kamen Rider Zetsu, até porque já era para ter saído esse vídeo, mas não saiu. Antes de eu falar o que eu achei, eu acho que eu deveria situar para quem chegou aqui agora do que eu estou falando. Eduarda, pelo amor de Deus, o que é Kamen Rider Zetsu? Eu falo Zetsu, tá? Eu vi que tem muita gente que fala Zets, os Zets, mas eu falo do jeito que eu escutei em japonês, Zetsu. Então, Zetsu. Não é uma palavra comum, tá ligado? Até porque é uma palavra inventada, então... Zetsu. Mas vamos situar, de novo, vamos nos situar. No último sábado, dia 6, lançou simultaneamente, olha só que legal, no Brasil, de forma oficial, o novo Kamen Rider da franquia de Kamen Riders, que é o Kamen Rider Zetsu. Ele se escreve assim, Z-E-Z-T-Z. E pra quem não tá ligado do que eu tô falando, o que é esse simulcast aí, Eduarda? Simultaneamente, ele lançou no Japão e lançou no Brasil, não exatamente ao mesmo tempo, teve um delayzinho, é claro, é porque antes estava programada para sair às 9 horas da noite, mas acabou saindo às 11h30 da noite, né? Mas saiu oficialmente no mesmo dia de lançamento no Japão. E isso, meus amigos, é a primeira vez que acontece com a gente. É a primeira vez que nós temos um Kamen Rider lançado oficialmente no Brasil, ao mesmo tempo que ele está sendo lançado no Japão. Vocês têm ideia do quanto isso é importante, do quanto isso é legal pra gente? Porque finalmente o Brasil está sendo reconhecido como um país que assiste e que consome o conteúdo de Kamen Rider. E basicamente por conta dessa boa notícia, dessa grata notícia, ela se espalhou muito rápido e sinceramente eu acho que o Zetsu acabou furando bolhas. Eu vi muita gente que não costumava comentar sobre Kamen Rider comentar sobre essa notícia de que está sendo lançado simultaneamente. Então pra mim eu fico muito feliz com isso, porque sim, Kamen Rider é uma franquia que eu gosto de assistir, eu gosto de colecionar, eu gosto de ter. Tem bonequinho, tem arma, tem um monte de coisa, sabe? E eu não acompanhei desde o início, é claro, confesso, mas desde que eu entrei no mundo de Kamen Rider lá no Decade, pra mim, eu tenho acompanhado tudo, tá? É claro que na época da manchete eu assisti, eu tava lá, eu vi, mas sentar e assistir, sabendo o que eu tô assistindo, gostar do que eu tô assistindo, foi com a partir do Decade, pra mim, experiência pessoal, ok? Tá, Duda, mas você tá falando aí onde é que eu vou assistir esse Zetsu da vida aí? No YouTube. Acredite se quiser, você pode assistir de graça no YouTube. Há alguns vídeos para trás eu comentei sobre a dublagem de Kamen Rider Build que está sendo lançada agora no mesmo canal que Zetsu está sendo lançado, que é a Tokusatsu, que é da Sato Company. Tá, Duda, mas tá no YouTube, mas eu vou precisar pagar? Não, não inicialmente. Deixa eu tentar te explicar como é que vai funcionar o simulcast, né? A cast simultâneo aqui no Brasil. O episódio vai ser lançado todo sábado às 11h30 da noite, ok? E você vai poder assistir ele no canal de forma gratuita. Então, quando lançar o episódio, é só você dar play lá no YouTube que você vai conseguir assistir. Quando você entrar, já vai estar passando. Tipo uma live, já vai estar passando. Como se fosse uma TV mesmo. Tem um horário para acabar e um horário para terminar, beleza? Os 5 primeiros episódios, depois dessa transmissão simultânea, eles vão ser disponibilizados para todo mundo poder assistir. Então, os 5 primeiros episódios vão estar no canal do YouTube para você ir lá e assistir quando você quiser. A partir do 6º episódio, depois da transmissão simultânea, os episódios vão ser só para membros. Então, se você quiser assistir de forma totalmente gratuita, você tem que entrar no YouTube pelo seu computador, pela sua TV, pelo seu celular, às 11h30 da noite do sábado, para poder assistir simultaneamente. Eu sei que o horário é bem complicado para algumas pessoas, mas tem a opção de você se tornar um membro no canal. Existem 2 tipos de assinatura na Tokusatsu, que é o prata e o ouro, e a única diferença assim relativamente grande entre os 2 pacotes, as 2 formas de assinatura, é que os vídeos para quem é assinante prata só chega uma semana depois que ele é lançado no canal. Então, se você é um assinante ouro, vai lançar um vídeo, você vai assistir
na hora que ele for lançado. Se você é um assinante prata, você só vai assistir uma semana depois. Então, se saiu o episódio nesse sábado agora e você não conseguiu assistir, e sei lá, já é o episódio 7, 8, você só vai conseguir assistir ele se for membro prata daqui a uma semana. Deu pra entender mais ou menos? Eu acho que eu consegui explicar. Se você não entendeu, comenta aqui que eu tento te explicar nos comentários. Talvez lendo você entende melhor, porque eu posso ter me complicado um pouco e espero não ter complicado. Mas é basicamente o seguinte, vai ser de graça na transmissão simultânea. Se você quiser assistir depois, você vai ter que ser membro a partir do 6º episódio, ok? Facinho de entender, né? Bom, eu acho que eu consegui passar todas as informações importantes e relevantes acerca do simulcast de Kamen Rider Zetsu, mas eu acho que eu estou devendo falar o que eu achei de Kamen Rider Zetsu. E cara, eu adorei. Se você me acompanha aqui no canal, ou até mesmo fora do canal, das lives e de outros canais do YouTube que eu, às vezes, participo de alguma live aqui ou lá, você sabe que eu sou fã de Tokusatsu no geral. Então, eu não me considero uma super expert no assunto. Ah, Eduarda sabe tudo de Kamen Rider? Não, eu sei o que eu gosto. Eu não assisti todos ainda, então eu não posso falar que eu sou expert. Pra mim, essa é a definição de expert. Desculpa. Não tô julgando ninguém, eu tô me julgando. Pra mim, pra eu falar assim, sou uma expert em alguma coisa, pra mim, eu tenho que ter assistido tudo. E eu não assisti tudo ainda. Não tô perto, mas um dia quero estar. Basicamente, eu liguei a câmera e comecei a falar aqui com vocês. E eu evitei assistir qualquer tipo de review ou qualquer tipo de vídeo que foi lançado depois da estreia de Kamen Rider Zetsu. Porque eu realmente queria fazer esse vídeo de forma natural. Realmente queria falar pra vocês o que eu achei do Kamen Rider Zetsu. E pra mim, eu não vou dizer que foi um dos melhores inícios, né? Um melhor episódio de Kamen Rider que eu já assisti, melhor primeiro episódio de Kamen Rider que eu já assisti, mas foi um primeiro episódio que demonstrou muito de como ele vai seguir. Por que eu tô dizendo isso? Primeiro, a coreografia da primeira cena de ação, que é a do sonho do personagem principal, que eu esqueci o nome dele. É Boku? É Baco. Achei a colinha. É Baco. Eu falei Boku. Cheguei perto, mas é Baco. Eu só assisti um episódio. Você não quer que eu guarde o nome, né? Mas é Baco. O nome dele é Baco. Então, pra mim, voltando ao assunto, pra mim a primeira cena, né? A primeira cena de ação, a coreografia foi muito bem feita, muito bem trabalhada e principalmente a forma como foi feita a edição aqui, entendeu? Aquele efeito, né, dos tiros, trazer o nome das pessoas, né, que estão envolvidas no projeto, os atores e afins, eu achei uma ótima sacada. E assim, teve um início de filme, sabe? Eu achei que o primeiro episódio foi digno de filme. Uma outra coisa que eu gostei muito é que, mesmo depois que ele faz muitas cenas de ação, sem estar transformado em Kamen Rider, e eu gosto disso. Eu gosto quando mostra o personagem sem o switch, tá ligado? Sem a roupa de fato de herói. Então, beleza, eu já falei da coreografia, já falei dos efeitos, já falei do ambiente cinema que eu gostei, mas agora deixa eu falar algumas coisinhas que eu percebi durante o episódio. Sim, antes de eu falar disso, eu tenho que falar e ser sincera que quando saiu o design dele, né, a primeira imagem que foi lançada, né, foi solta dele, eu não gostei. Aquela ideia do belt no peito, quando lançou a imagem, eu achei meio esquisito, porque o design dele aqui, pra mim, ficou meio vazio, sabe? Eu senti falta do belt no lugar que ele tem que ser. Então, eu torci o nariz quando eu vi ele pela primeira vez. Porém, durante o primeiro episódio, é te explicado de uma forma muito simples por que o belt é no peito. Eu não queria te contar spoilers nesse vídeo, mas saiba que vai ter spoilers nesse vídeo. Então, sim, o belt está no peito porque ele está tendo uma parada cardíaca. Ou seja, o belt funcionou como uma ajuda para ele não empacotar, entendeu? Porque esse Kamen Rider, ele vai agir pelos sonhos, vamos dizer sonhos, porque o Baco, ele tem a habilidade de permanecer acordado, entre aspas, durante o sonho dele. Ele tem o sonho lúcido, né? Ele consegue controlar o próprio sonho, né? A forma como o sonho dele vai seguir e o que ele vai fazer, como ele vai agir dentro do sonho dele. Então, assim, enquanto ele estava sonhando e tendo uma parada cardíaca, o belt ajudou ele a permanecer vivo. Então, isso foi uma sacada que eu achei interessante e me convenceu e me fez aceitar o belt no peito.
ok? Eu ainda acho um pouquinho esquisito, mas é costume de ver o belt na cintura, cara. Vai ficar tudo bem. Outra coisa mais interessante também tem a ver com as cenas de ação que eu falei, a coreografia lá do início, porque o nosso Baco, o personagem principal, ele gosta muito de uma história de um agente, o Agente 7. A gente pode fazer um paralelo de que sim, ele está brincando com 007, né? A obra que ele gosta do Agente 7 ser 007 é bem plausível, mas a gente também tem que lembrar que o Zetsu, ele é o 7º Kamen Rider da era que a gente está agora, se eu não me engano é Reiwa. Eu não vou lembrar o nome das eras, tá? Me corrija, por favor. Mas eu tenho quase certeza que a era é Reiwa e ele é o 7º Kamen Rider dessa era. Então faz muito sentido ser o Agente 7, brincar com a parada de 007 e, pô, cara, ficou muito bem feito, ficou muito legal. E a roupinha dele, sem estar transformado, mas ele estando de Agente 7, eu gostei, eu achei bem... Deveria falar isso? Não, eu gostei, vou deixar assim. Outra coisa para destacar do episódio é que deu para ver que ele vai se transformar e lutar provavelmente dentro do sonho das pessoas ou dentro do próprio sonho dele, mas que na verdade a gente já viu algo parecido lá em Kamen Rider Wizardo ou Wizard, se você quiser dizer no gringo, né, na forma ocidental de falar, mas o japonês fala Wizardo. Eu fico me embolando tentando explicar os nomes. É o Wizardo, tá? Lá em Wizardo também tem um episódio, uma forma de que ele coloca o anel e entra no sonho das pessoas, na verdade no pesadelo das pessoas para poder, né, acabar com medo, porque lá é uma questão de medo e tal, enfim. Eu não vou explicar porque eu acho que você também deveria assistir, porque eu gosto do Wizardo também. Showtime, vambora. Então, assim, eu não vou dizer que é a primeira vez que tem isso em Kamen Rider, de lutar nos sonhos, mas é uma ideia nova, né? Uma forma nova que é explicitamente essa, de lutar dentro dos sonhos. Olha que legal. Eu não sei ainda se vai ser só sempre dentro do sonho do Baco ou se ele vai conseguir entrar no sonho das outras pessoas. A gente tem que esperar pra ver. Mas é uma ótima linha pra se seguir, tá? Entrar no sonho das pessoas pra poder lutar com os monstros e salvar o dia. Mas uma coisa que eu tenho que pontuar também é que quando eu assisti o final do Gavo, o último episódio do Gavo, ele aparece, né, óbvio, o Zetsu como... Quando tem a transferência de um Kamen Rider pro outro, o novo Kamen Rider aparece, né, no final do episódio do Kamen Rider que está para se encerrar, acabar, então o Zetsu aparece no episódio do Gavo. E a forma como ele aparece é mostrando o seu azar. Sim, aparece um OVNI, dá um choque nele e vai embora. Então, provavelmente essa parte do azar do Baco vai ser bem explorado, porque no primeiro episódio a irmã dele comenta que toda vez que ele tenta salvar ou ajudar alguém, ele acaba causando um caos maior ainda. Então, assim, ele é azarado e provavelmente isso vai se permanecer por muito tempo durante a história. A gente vai ver esse caos acontecendo com ele, até porque no primeiro episódio ele é atropeladaço e quase vai de vala. Então, assim... Provavelmente isso vai ser constante, pelo menos nos primeiros episódios, tá? Depois provavelmente deve diminuir um pouquinho, mas eu acho que vai ser um ponto bem explorado na história, sim. E eu gosto de personagens estrambelhados, eu gosto de personagens meio, né, azarados mesmo, porque me faz bem, eu me sinto confortável, porque eu sou uma pessoa azarada também, então, né? Outra coisa que eu quero destacar é que provavelmente não necessariamente mais adulta, mas um pouco mais séria, provavelmente essa história vai seguir, porque é uma história que já tem armas reais. Sim, como ele é um agente tal, lá na primeira cena de ação, tem muita arma e armas realistas, né, que parecem armas de verdade, não é aquela coisa mais infantilizada, mas é porque eu acho que a Toei tem esse costume de ser um pouquinho diferente do Ultraman, que a gente costuma ver sempre obras mais voltadas para criancinha mesmo, para pequenininhos mesmo. O Kamen Rider, ele tem geralmente esse costume de fazer uma obra mais infantil, ela vai melhorando um pouquinho, depois fica um pouquinho mais realista, sabe? Então só o fato de ter armas realistas lá nos primeiros minutos do episódio, provavelmente essa série vai ser um pouco mais pé no chão em relação a ser infantil ou não. Talvez por esse motivo, ela tenha agradado a mais pessoas. Porque geralmente, o que acontece? Vamos lá, as especulações. Muita gente que não acompanha Kamen Rider, mas gosta da era da manchete, obviamente, prefere os Kamen Riders que têm
mais pé no chão, que não são tão infantis, tá ligado? Então, talvez o Zetsu tenha agradado muita gente por conta disso, por conta desse realismo bem entre aspas, tá? Que ele causou. Eu nem sei se o que eu tô falando é certo, eu tô falando o que eu tô achando, tá ligado? Eu falei, tudo suposição, tudo coisa da minha cabeça isso aqui, tá? Não tem nada de oficial no que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não falar, ai, a Duda falou isso, então tá certo. Não, não tem nada certo. Mas eu realmente acho que são teorias que vale a pena a gente discutir nos comentários. Eu acho que é uma ótima forma da gente chegar num denominador comum, pelo menos de ideias, sabe? Então, assim, eu não tô falando que tá certo o que eu tô falando, eu não tô falando que eu tenha total certeza do que eu tô falando, não. São apenas teorias da minha cabeça e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, sim, eu acho que Kamen Rider Zetsu furou a bolha. Ele chegou em pessoas que praticamente às vezes nem falavam de Kamen Rider, mas só o fato dele estar simultaneamente no Brasil pela primeira vez já despertou uma curiosidade nas pessoas, vamos dizer assim. Uma coisa que eu tenho que confessar a vocês é que realmente eu dobrei minha língua, porque, como eu disse, eu não gostei do design dele lá no início, então eu achei que eu não ia gostar do episódio, né, do primeiro episódio. Não ia gostar do Kamen Rider Zetsu de fato, mas eu gostei e, cara, eu fiquei sorrindo do início ao fim do episódio, então pode contar isso como uma vitória pra mim, porque pra eu gostar da história, né, pra eu gostar do episódio, ficar rindo do início ao fim, é que realmente valeu a pena cada segundo. Eu falei e não falei nada, vocês perceberam. Eu não queria falar muito do episódio, não quero dar muito spoiler, eu queria mais dar a minha expectativa versus realidade que eu tive de Kamen Rider Zetsu. Eu acho que valeu cada segundo, como eu disse. Eu gostei muito do episódio. Eu vou ficar me repetindo porque eu tô falando isso de cabeça, então toda hora eu vou acabar repetindo alguma coisa. Então a melhor forma de você, né, confirmar o que eu tô dizendo em relação ao Kamen Rider Zetsu, vá lá no canal da Tokusatsu, assiste o primeiro episódio, ele tá disponível pra todo mundo. Os 5 primeiros episódios vão estar disponíveis pra todo mundo assistir. Vai lá assistir, tira suas conclusões, volta aqui no vídeo, nos comentários e comenta o que você achou. E realmente, pra quem gosta e até pra quem não gosta, não é muito familiarizado com Kamen Rider, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mesmo que você tenha parado nos antigos, ele tá, como eu disse, numa pegada mais realista, numa coisa mais pé no chão. Ele não é que nem o Gavo, né? Eu sei que é complicado você chegar pra uma pessoa que não tá acostumada com Kamen Rider e falar pra ela, olha, assiste esse Kamen Rider aí, que o poder de transformação dele é com doce e comida. É dessa diferença que eu tô falando, entendeu? Você tem um Kamen Rider que se transforma com um doce e comida e um Kamen Rider que se transforma pra entrar no sonho das pessoas. Eu tô chutando que seja o sonho das pessoas, não só o dele, entendeu? Uma coisa mais realista. É esse realismo que eu tô querendo dizer, tá? Então, assim, é mais fácil pra esse lado agente, né, secreto, dos sonhos, entendeu? Faz mais sentido na cabeça das pessoas. Não é tão estranho, né, auditivamente. Então é isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever caso não for inscrito nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar de Kamen Rider Zetsu. Deixa nos comentários também se você quer que eu traga aqui toda semana algo, né, as minhas impressões sobre o episódio de Kamen Rider Zetsu. Eu vou adorar fazer esse tipo de vídeo se você realmente gosta. Deixa nos comentários pra mim, pede pra eu trazer toda semana se você quiser e comenta o que você achou do episódio se você foi lá assistir. E daí, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau!